Essa estratégia de investimentos nos Estados Unidos foi responsável por retornos extraordinários e por muito tempo ela foi uma das principais queridinhas de muitos investidores profissionais norte-americanos. Eu estou falando aqui da estratégia do portfólio 60-40, lá dos Estados Unidos, criados por Markowitz e pelo Sharpe. Basicamente é 60% de ações americanas e 40% de títulos de renda fixa. Já vamos entrar na estratégia. Mas o ponto todo é o seguinte: será que se a gente tivesse aplicado essa mesma estratégia, essa mesma lógica aqui no Brasil, teria dado bons retornos também? E a resposta é um sonoro não. Não teria dado tão certo. Na realidade, teria sido quase que um desastre. Vamos entender no vídeo de hoje por que isso acontece e se essa estratégia ainda é boa para o seu bolso, tanto nos ativos americanos quanto nos ativos brasileiros. Então é o seguinte, a gente começa a perceber aqui que essa estratégia ela vai sempre ficar mais ou menos entre os ativos de renda fixa, que são esses daqui aqui para baixo, essa linha mais flat, essa linha mais reta, e também os ativos lá de renda variável, ações puras, né? Que é essa linha mais clarinha aqui em cima. Então pode ver que o portfólio fica basicamente no meio delas, de forma que ele vai replicar as variações das ações, mas também com uma certa suavidade, com uma certa tranquilidade da renda fixa. Esse, na realidade, é o maior benefício de um portfólio como esse, que está privilegiando um pouquinho o retorno das ações da renda variável e está usando aí a renda fixa como hedge, como proteção, também como amortecimento das oscilações. Então, basicamente, quer pegar as altas das ações, só que sem tanta volatilidade. Naturalmente, vai retornar menos, porque não está totalmente alocado em ações, mas vai seguir a ideia aí, né? A trajetória do caminho acionário americano. E esses foram os retornos aqui, nesse estudo de 2009 até 2023, deixando aí as ações praticamente com 600% americanas, tá? Tudo dados americanos. A renda fixa, algo próximo aqui de 30%, e o portfólio 60-40, algo aí próximo de 300% de retornos. Lógico que é metade da renda variável pura, mas notem que a volatilidade, as variações foi muito menor, foi muito mais suavizado. E às vezes o melhor investimento não é aquele que mais sobe, é aquele que, ao passo que sobe, gera menos volatilidade ou menos cenários de perdas. Já comenta para mim se você tem mais renda fixa ou renda variável na carteira. Aqui o pessoal gosta mais de renda variável nos americanos, mas aqui no Brasil o pessoal geralmente prefere renda fixa. Antes da gente se aprofundar de fato nesse portfólio, eu só vou explicar para vocês que eu vou trazer até em outros vídeos. Existem uma série de portfólios que são famosos e queridinhos aí pelos investidores mundiais norte-americanos. E esse 60-40 é um deles apenas. A gente pode ver aqui que numa janela de 5 anos, existem aqui 10 mais famosos e mais conhecidos. 60-40 é um dos mais famosos, mas também tem o Lazy Portfolio, que é famoso, os próprios do Ray Dalio também, Mark Farber também, e assim por diante. A gente nota que o 60-40 está bem posicionado aqui entre os retornos, mas não quer dizer que ele é o melhor de todos. Por exemplo, nesse momento, esse Rick Ferri aqui, ele está dando retornos maiores, tanto em 5 anos, quanto em 3, quanto em 1. Então não quer dizer que o 60-40 é o melhor portfólio de todos. E são questão de janelas mesmo. E a gente já vai entender por que agora o 60-40 pode ser que não fique tão bom assim, pelo menos para o mercado norte-americano. Então basicamente aqui é 60% da sua carteira, desse portfólio, utilizando o ETF Vanguard Total Stock Market, que é o VTI, que são todas as ações basicamente dos Estados Unidos, ou seja, renda variável dos Estados Unidos, e também o ETF BND de bonds, né, que é praticamente todo o mercado acionário de renda fixa, tanto pública quanto privada dos Estados Unidos. Já vamos entrar no detalhe de cada um desses dois índices e entender aonde é que eles estão posicionados, mas antes eu quero pedir seu like e a sua inscrição, porque um vídeo com essa profundidade acho que vale a pena e eu mereço. Então alguns dados rápidos aqui sobre o ETF VTI e o ETF BND, só para a gente se aprofundar um pouquinho, e a combinação deles de 60-40 traz aqui alguns retornos, alguma questão de risco, de desvio padrão, métricas no geral tranquilas, métricas no geral muito boas, até porque a gente tem um portfólio bem balanceado, né? Percebam, se tá 60-40, quer dizer que você tem uma diversificação relativamente aceitável entre essas duas macro classes de ativos, e dentro delas você tem milhares de ativos
em cada uma dessas classes. Então você está super diversificado, pendendo um pouco mais para a renda variável. E aí já vem a primeira grande sacada aqui desse vídeo, que esse portfólio, por ele valorizar aí, né, o posicionamento mais favorável à renda variável, lá nos Estados Unidos isso faz muito sentido, porque lá o pessoal investe muito pouco em renda fixa. É muito mais comum o investidor comprar ações, comprar empresas, comprar ETFs também, né? Mas é um mercado que o mercado de renda variável ele bomba mais, ele explode mais, ele é muito mais visado no mundo todo do que o mercado financeiro brasileiro de renda variável. Ou seja, esse aqui é o primeiro indício de que esse tipo de portfólio é muito bom para quando o país ou para quando os índices que você vai investir, eles têm um bom histórico de rentabilidade aí na renda variável. E Ibovespa a gente sabe que não tem tanto assim quanto o SP500, que é basicamente o retorno total aí das ações americanas. E a gente consegue ver de forma bem agrupada como é que está posicionado todo esse tipo de portfólio 60-40. Então, em relação aqui a ações e a renda fixa, a gente tem que grande parte está aqui, realmente, né, 60% em ações norte-americanas. De renda fixa a gente tem os outros 40%, sendo que 36% é somente títulos americanos, ou seja, renda fixa do governo extremamente segura, e o resto aqui, questão aqui de outros títulos de renda fixa de empresas, bonds, enfim, é tipo debentures, né? Ou então crise crass. Lá para eles é outro nome, mas é tipo isso. A gente vê aqui também a distribuição em relação ao tamanho das empresas. Então, esmagadora maioria está como large cap, ou seja, empresas muito grandes, empresas com capitalização de mercado gigantesca, depois mid e depois small. Aqui super diversificado em relação aos setores, com um peso maior aqui em tecnologia, né? 30%. Mas isso aqui é normal por causa do tamanho das empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Como elas ficaram muito grandes, ficaram muito relevantes, é normal que o peso nas carteiras, principalmente de índices e ETFs, dessas empresas de tecnologia acabarem ficando muito relevantes. Então isso aqui é a lógica mesmo. E em relação à renda fixa, a gente já percebe que, de novo, esmagadora maioria da renda fixa é AAA, ou seja, títulos de extrema qualidade, extrema segurança, e o resto distribuído entre qualidades um pouco menores e assim por diante até aqui já grau especulativo. E em relação à duration dos títulos, isso aqui é bem legal de ver, tá? Em relação à duration dos títulos, a gente percebe que tem uma grande concentração em 1 a 3 anos, ou seja, títulos que não variam muito o preço, uma carteira bem segura, bem estável, e o resto, além de estar distribuído aqui no meio, está em 20 e 30 anos, ou seja, uma carteira bem longa para pegar a variação de preço também. Isso aqui é chamado estratégia barbell, quando você concentra as durations da carteira nas pontas, né? Isso aqui já é um assunto um pouquinho mais avançado. Deixa o like aí que eu sei que você nunca tinha ouvido falar disso. Então, só para contextualizar um pouquinho mais sobre o ETF BND e o VTI, né? Primeiro, o BND de bonds, renda fixa. A gente tem aqui da própria Vanguard umas informaçõezinhas só para a gente entender como é que ele funciona. O retorno aqui de 3%, por exemplo. No último ano, a renda fixa lá rende muito menos. Uma série de informações. Olha só que interessante. Nesse ETF BND, são mais de 11 mil títulos de renda fixa. Ou seja, você está extremamente diversificado, de forma extremamente simples e desburocratizada. Duration basicamente média e qualidade ou de Treasury ou de A, né? Então, extremamente títulos de qualidade, extremamente seguros. Aqui, mais ou menos o mesmo cenário que a gente já tinha percebido na análise do portfólio global. Então, foco massivo aqui em títulos do governo americano, extremamente seguro. Se esses caras aqui quebrarem, mas nós estamos lascados, tá todo mundo lascado. E o resto aqui em AAA e assim por diante. Assim, a taxa do ETF BND, só para você ficar um pouco frustrado aqui com os nossos custos no Brasil, 0,03% ao ano. Cara, isso aqui é tão baixo, mas tão baixo. Eu acho que aqui no Brasil o mais barato que a gente tem é 0,20. Aqui é 0,03. Então realmente é muito barato, é um custo ridículo, ínfimo. Acho super justo, em termos de custo pelo menos. E aqui a gente tem o ETF VTI, que faz aqueles 60%, né, pegando a renda variável. O VTI ele é parecido com o SP500, mas lembra, o SP500 são as 500 maiores empresas. O VTI não, é o total, é todas as empresas americanas de renda variável. Claro que algumas têm um peso maior, algumas têm um peso menor, mas ele está pegando aqui praticamente o mercado acionário inteiro norte-americano. O índice é bem parecido com o SP500, pelo menos o comportamento dele, mas ele acaba sendo ultra diversificado
por conta daquela carteira ali, que é uma carteira clássica. Olha só a taxa de administração, novamente 0,03, chega a beirar o ridículo, é muito barato mesmo, totalmente aceitável. Algumas informações aqui de retorno no ano, então quase 23% de retorno. Passar aqui um pouquinho mais rápido só para a gente entender aqui, né? Então são 3.600 ações americanas nesse índice aqui que gera um ETF, e aí também focadas muito mais em large cap, que acaba pegando aqui um ciclo misto entre valor e crescimento. Ou seja, portfólio ultra diversificado da mesma forma que os bonds lá, que a renda fixa também estava. E aí a gente tem uma foto muito similar àquela da carteira, né? Então, tecnologia pesando aqui, 33% das ações, renda variável, e o resto diversificado em diversos outros setores. Isso aqui muda de acordo ali com o índice que eles vão fazendo de tempos em tempos e é rebalanceado automaticamente. Então é muito mais fácil para você do que ficar recebendo aí uns dividendos pingados, que às vezes tem até algum tipo de imposto ou taxa, lá nos Estados Unidos é diferente daqui, e aí já fica tudo reinvestido aí automaticamente direto no ETF. Agora é o seguinte, antes da gente ir para análise junto com as ações brasileiras, só queria dizer uma coisa. Eu já vou adiantar que as ações brasileiras para esse tipo de portfólio vão muito mal, porque basicamente o Brasil ele é um país que não foca muito, ou melhor, não é muito visado na renda variável e nas ações. E é para isso que eu tenho o meu serviço aqui de carteiras recomendadas e também de suporte personalizado para quem quer fazer investimentos de forma ultra diversificada, investindo no exterior, mesmo estando no Brasil, através de ETFs ou até mesmo um outro ativo específico. Se você tem interesse nisso, em carteiras que realmente protegem você de diversas valorizações como inflação, governos e de forma diversificada, com custos muito baixos e principalmente sem conflitos de interesse, QR Code aqui na tela, link na bio, me chama que eu vou te mostrar mais sobre essas soluções. Olha, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou finalizar essa parte aqui com algumas ponderações muito objetivas. Então essa linha azul aqui no meio da tela, ela é o portfólio ao longo dos anos em dólares, simplesmente como um retorno geral aqui desde 2013, por exemplo. Essa linha aqui de cima, essa que está bem alta, é o mesmo portfólio, só que trazendo do dólar para real. Então notem como o mercado americano realmente prefere e privilegia quem está alocado em ações. Aqui no Brasil, eu não consigo replicar de forma tão simples a questão desse portfólio por conta de realmente de limitações para simular. Mas eu simulei aqui de forma parecida, não é exatamente igual, um portfólio que tende a replicar o 60-40. Eu tenho dados aqui desde 2019. Ou seja, ali antes dos eventos ali do Covid, ou talvez até mesmo com a troca de presidentes no Brasil, nos Estados Unidos também. Só para a gente ter uma comparação, são praticamente 5 anos. Não é muito, mas também não é tão pouco. Então de cara a gente percebe que a questão do dólar ainda pesa demais nesses portfólios. Para quem investe 60-40, ou até para quem investiu 50-50, provavelmente o dólar contribuiria demais para um retorno muito consistente, muito relevante. Então, coisa de 5 anos aqui a gente tem um retorno de 150% praticamente. Um retorno muito alto, realmente muito relevante. Só para a gente ter noção, o SP500, para quem investiu nesse mesmo período, ele está dando aqui 116%. E se eu dolarizar ele, né, como se eu estivesse ganhando em dólares, aí sim eu estaria ganhando ainda mais, sai até da escala lá do gráfico. Só que daí eu estou alocado 100% em ações, e aí acaba sendo muito volátil e muito arriscado. Ficaria algo como 200% praticamente, 199%, ou seja, 50% a mais. Não sei se compensa o risco em relação ao retorno, porque o 60-40 é muito interessante. Essa linha amarela aqui embaixo é o nosso 60-40 do Brasil. Então, da mesma forma que eu tenho aqui o BOVA11, que rendeu praticamente a mesma coisa, eu também tenho o IMAB11, que é um ETF de renda fixa que não é exatamente igual o BND, mas é o que eu tenho para simular aqui de forma mais prática, né? Isso é muito complicado. Aqui no Brasil a gente tem limitação até para simular alguns investimentos. Então a gente percebe que está tudo rendendo ali muito próximo aqui de 30%. 30% em 5 anos, tá? Quando a gente faz o exercício de realmente deixar só os índices e deixar aqui postado, né, a nossa inflação, notem que ela também está em 30% nesses 5 anos. Ou seja, quem investiu num portfólio 60-40 no Brasil ou até mesmo em Ibovespa nos últimos 5 anos, praticamente não teve retorno algum em relação à inflação. Já nos outros investimentos lá nos Estados Unidos, também tem inflação, mas ela é muito menor. E os portfólios renderam muito mais. Então você teve um ganho real muito maior no seu bolso.
O ponto todo não é que o Brasil não é o país da renda variável e a gente não pode ter nada de renda variável do Brasil. A gente pode, só que tem um momento certo para essas coisas. Não é simplesmente sair comprando e achar que tudo vai subir como é nos Estados Unidos. Até porque lá as ações às vezes elas sobem um pouquinho, mas você tem um ganho bom por causa do dólar. Então tem que saber separar as coisas. Se você gosta desse tema e quer saber mais, eu vou te recomendar aqui um vídeo para você entender como você está perdendo dinheiro com alguns investimentos em renda variável no Brasil e os cuidados que você precisa tomar de gestão um pouco mais ativa e de cuidados mais no detalhe para fazer esses investimentos em renda variável serem certos. Obrigado pelo seu like e investir certo resulta capital.